Glórias a Deus, que a graça, a paz, a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com toda a família que está aqui essa noite. Amém, irmãos? Vocês vão receber as bênçãos do Senhor, já receberam, porque eu creio que a palavra do Senhor, ela é eficaz, é maravilhosa. Amém? Glória a Deus, amados. Amém. Nós vamos refletir a respeito de algo muito importante. Magali falou, a menina do Mini falou. Às vezes nós estamos em cima do muro. Às vezes nós não temos condição de decidir o que é melhor para nós. Às vezes nós sabemos o que é bom, mas temos dúvida se o que é bom mesmo. E às vezes pulamos do lado errado do muro. E aí a gente afunda. Vamos imaginar, amados, um arrimo de família. Vocês sabem o que é arrimo de família? Quem sabe o que é arrimo de família? Poucas pessoas. Aquele que provê a família, que sustenta a família, que a família toda depende dessa pessoa. Quando se fala assim, olha, o meu marido é o arrimo da família. Quer dizer, eu dependo do meu marido, meus filhos dependem do meu marido. A família depende daquela pessoa. Às vezes o arrimo da família é um filho, cujo pai morreu. Ele passou a herdar a responsabilidade de cuidar dos irmãozinhos da mãe. Então ele passa a ser arrimo de família. Nós temos uma passagem na Bíblia sobre arrimo de família, que aquela senhora estava indo enterrar seu filho, uma viúva. Ela estava indo enterrar seu filho, chorando, e um cortejo funeral indo sepultar o menino. Aquele menino que estava morto era o arrimo da família. Aquela viúva perdeu o marido e acabou de perder o seu filho, que era o arrimo da família, que sustentava a família, que trabalhava para sustentar sua mãe. Quando morreu, naquela época, morre uma pessoa que era arrimo de família, a mulher não tinha outra alternativa a não ser se prostituir. Imagine o drama dessa mulher. Não tinha nenhum homem para cuidar dela, então ela teria que ir para as ruas. Mas vinha o cortejo fúnebre, mas Jesus vinha com o cortejo da vida. Não é lindo isso? Jesus com seus discípulos encontra essa viúva e vê o sofrimento dela. E Jesus ressuscita ali aquele homem, aquele filho, e diz, mulher, aí está teu filho. Glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus. Esse é Jesus. Esse é o Jesus que eu creio. Esse é o Jesus que nós precisamos conhecer. Não somente conhecê-lo, como recebê-lo. Agora, imagine você sem Jesus, o que faria você? Sem Jesus, o que eu faria? Faço uma pergunta aí para você. Sem Jesus, o que eu faria? Faça a pergunta. Sem o arrimo da sua casa, o que você faria? Sem aquela pessoa que provê a sua casa, o que você faria? Eu já tive oportunidade de pessoas dizerem assim, olha, sou totalmente dependente do meu marido, porque se ele morrer, não sei o que vai acontecer. Sou totalmente dependente do meu filho. Se ele morrer, não sei o que vai ser da minha vida. O que nós podemos dizer? Sem Jesus, o que eu faria? Jesus, no capítulo 15 de João, versículo 5, ele diz assim, eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se Jesus diz assim, sem mim nada podeis fazer, o que nós vamos pensar? Se nós somos totalmente dependentes de Jesus. Eu sou totalmente dependente de Jesus. E você? É totalmente dependente de Jesus? Nós temos que pensar nisso. Tem várias passagens na Bíblia, eu vou trazer alguns detalhes muito importantes,
para que eu possa refletir, e você vai refletir também, o que eu faria sem Jesus. O que seria de mim sem Jesus? João capítulo 21, versículo 1 e 2 diz assim, olha só. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, porque Jesus morreu, ressuscitou e ficou um período de tempo na terra. Apareceu para Maria Madalena, apareceu para os discípulos, apareceu várias vezes. E nesse momento aqui, nessa passagem, João 21, 1 e 2, diz assim, depois disso, quer dizer, depois de aparecer várias vezes, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim, estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Muito bem, então estava ali, quantos discípulos? 7, né? 7 discípulos estavam ali, naquele lugar. Quando se fala em manifestou-se Jesus ali, com certeza Jesus estava presente ali, sim ou não? Sim ou não? Jesus estava presente, a manifestação de Jesus, mas eles não viam Jesus. Eles não viam Jesus. Na sequência do texto, Jesus estava ali e apareceu para eles. Mas naquele momento, eles não viam Jesus, mas Jesus estava presente ali, observando. No nosso dia a dia, quando você está na sua lida doméstica, quando você está no seu trabalho, pode ter certeza que a manifestação de Jesus está com você. Amém, irmãos? Jesus está presente. Você não pode fazer absolutamente nada na sua vida sem perceber Jesus na sua vida, porque Ele disse que estaria conosco, todos os dias, todos os instantes. Se você é servo, e foi resgatado, saiu da prisão, saiu da gaiola, com certeza Jesus está manifestando no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Amém, irmãos? Estavam ali 7 discípulos. Quem estava ali? Pedro, Tomé, Natanael, Tiago, João e 2 anônimos. Que a Bíblia não cita ali, tinha mais dois ali, anônimos. Mas vamos falar de Pedro. Pedro é um discípulo especial. João era o discípulo que, segundo as informações que está na palavra, o discípulo que Jesus amava. Pedro era o discípulo diferente. Pedro era como se fosse um comandante do time. Pedro era como se fosse o técnico do time. Sabe por quê? Nós vamos provar para vocês que ele era o técnico do time. Porque ele estava ali junto com mais 6, né? E no versículo 3, 21, 3, ele disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Veja bem, vou pescar. Pedro abriu a boca e disse, vou pescar. Disseram-lhe eles, os demais, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Vou pescar. Nós vamos também. Então vamos, todo mundo pescar. Foram lá no barquinho. O que aconteceu? Nada. Identifica isso, quando Pedro diz, vou pescar, e todo mundo acompanha o Pedro, que ele é o quê? Líder. Pedro era um líder. Pedro era um líder. Ele disse, vou pescar. Sabe por que ele era um líder? Pedro tomava frente todas as vezes. Vamos mostrar por quê. Quando Jesus estava naquela praia, no Mar da Galileia, e de repente viu uma turminha ali, um barco, e alguém estava lavando a rede. Lavando a rede. Quem era que estava lavando a rede? Pedro. E Jesus entrou no barco de Pedro.
E Jesus disse para jogar a rede. E Pedro de imediato disse o seguinte: olha, nós pescamos a noite inteira e não conseguimos nada. Quem foi que primeiro falou? Pedro. Quando Jesus disse, joga a rede, e o peixe começou a chegar, Pedro gritou: ô pessoal, olha quanto peixe, traga mais barco, traga mais rede, traga mais barco. Ajudou tudo lá. Pedro teve iniciativa de líder, ele comandava. Em Mateus capítulo 16, e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus fez aquele discurso maravilhoso, e todo mundo começou a duvidar de Jesus, e Jesus fez uma pergunta para todos que estavam ali: quem vocês acham que eu sou? Quem foi o primeiro que levantou a voz e disse? Quem? Pedro. Pedro foi sempre o primeiro a dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro foi o primeiro, e quando o pessoal disse: é um fantasma, e Jesus andava sobre o mar, quem foi que falou: se é tu, deixa-me ir contigo? Quem foi que falou? Era ou não era mais corajoso que os outros? Sim ou não? Foi ele que, Jesus disse, vem, ele foi. Pedro tomava a iniciativa de tudo. Ele era líder, ele era o primeiro, ele era o cara entre os discípulos. Ele era o cara. Na transfiguração, foi ele, Jesus, João e Tiago. Mateus 17:4. Olha o que diz o texto, gente. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Dia 3 lá, quem levantou a palavra, quem tomou a palavra, quem foi o primeiro a falar? Pedro. Ele quis fazer o quê? Honrar a Jesus, honrar aquilo que ele estava vendo, Moisés e Elias. Líder, Pedro era o cara. Quando Jesus estava no Getsemane, os discípulos estavam ali, e chegam os guardas pretorianos querendo prender Jesus. Quem foi que levantou a espada e cortou a orelha do moço lá? Quem? Pedro. Arrancou a espada e cortou a orelha. Pedro tomava iniciativa, esse era o cara. Tomou iniciativa para honrar Jesus, para reconhecer que Jesus era o Cristo. Na frente de todo mundo, tu és o Cristo. Foi Pedro que teve a ousadia de dizer algo muito importante. Levou uma chapuletada de Jesus, mas ele foi o primeiro a abrir a boca e dizer na festa da Páscoa. Ele disse, Mateus 26:33, mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Levou uma chapuletada. O galo vai cantar 3 vezes e você vai me negar. Coragem. Pedro era o cara, ousado, bravo, mas defendia as suas convicções. Como que nós somos? Nós defendemos aquilo que acreditamos, nós defendemos aquilo que cremos. Você consegue defender a pessoa que você ama, que você crê, que você acredita. Você defende o seu marido no momento que ele mais precisar, mesmo achando que ele estava errado. Você defende a sua esposa no momento que ela precisa de defesa. Você defende teus filhos, você defende o teu pai, a tua mãe. Você defende o seu patrão, o seu empregado. Você defende as pessoas que você ama, tem relacionamento. Você defende a fé.
Você defende Jesus Cristo, defende Deus, quando os hereges, os falsários, hipócritas, ateus, falam contra a tua fé? Quando alguma pessoa afronta aquilo que você crê, afronta Deus e a palavra? Quando Davi foi lá naquele exército de Israel, 60 dias um gigantão chegava para aquele exército de 100 mil homens. Presta atenção, exército de Israel, 100 mil homens. E o filisteu gigante Golias, cambada de frouxos. Tem algum homem aí para me enfrentar? E o exército israelita, o quê? Murcho, covardes. A Bíblia diz que em 60 dias Golias ofendia o exército de Israel e não saíam do lugar lá, e só ele lá. Tem algum macho aí? Quem é que vai me enfrentar? Movido pelo Espírito Santo de Deus, Davizinho foi lá. Quem é esse incircunciso? Olha que Davi falou: quem é esse incircunciso que afronta os exércitos do Deus vivo? O Golias não estava afrontando o exército israelense, estava afrontando quem? Deus. Quem é esse incircunciso que afronta os exércitos do Deus vivo, os exércitos celestiais de Deus vivo? E Deus fez o quê? Através desse cara, desse rapaz, derrotou Golias. Amém, irmãos? Nós estamos preparados para defender a nossa fé? Nós estamos preparados para ser como Pedro? Ousado? No momento que Jesus estava ali na mesa, com os seus discípulos, Pedro falou uma coisa para ele, para Jesus. É sempre Pedro que falava. Jesus dá uma chapuletada nele. Dá de ré, Satanás. Sai de mim, Satanás. Você não sabe que tem um propósito na minha vida que Deus Pai me deu? Você não está falando coisa com coisa. Quando Jesus quer morrer, entregar sua vida, não, vai acontecer isso não. Vamos acabar com os troços aí, vamos pegar uma espada e vamos acabar com todo mundo, vamos matar todo mundo aí. Não, sai, dá de ré, Satanás. Isso é um espírito de demônio. Amados, nós temos que estar preparados para defender aquilo que queremos, a nossa fé. Vamos falar de Tomé? Tomé, ele teve característica interessante. Tomé duvidou de que Jesus tinha ressuscitado. Se ele duvidou, mesmo as pessoas falam: Jesus esteve aqui. Jesus, não, mas você está ficando louco, você está tudo doido. Ele foi crucificado, morto, sumiu, desapareceu. Precisou Jesus aparecer ali no meio. Falou: olha, toca aqui, toca aqui, toca aqui. E Tomé teve que se curvar diante do Senhor Jesus e confessou o Senhor. João 20, 28 e 29. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, Deus meu. Confessou, reconheceu que Jesus ressuscitou e está vivo. Amém, irmãos? Hoje está à direita do Pai e vai voltar. Tem muitas pessoas que não têm essa condição de crer realmente que Jesus está ressurreto, que Jesus está vivo, está presente em nossas vidas. Senhor meu, Deus meu, significa que nós no dia a dia da nossa vida temos que dizer: Senhor meu, Deus meu, eu creio. Mas olha o que Jesus respondeu para ele. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados, ou seja, felizes os que não viram e creram. Alguém está vendo Jesus aqui? Mas alguém sente a presença do Senhor Jesus aqui? Amém, irmãos? Nós sentimos a presença do Senhor Jesus, porque Ele não mente, a palavra não mente. Onde um ou dois está em nome dEle, Ele está entre nós. Glórias a Deus por isso.
Então nós temos que ser Tomé. Tem muita gente que fala assim: eu sou igual São Tomé, eu tenho que ver para crer. Negativo, porque senão não sou feliz. Bem-aventurados os que não viram e creram. Você é uma testemunha do Deus vivo, sim ou não? Olha só o que diz Marcos 8,38. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Você não pode ter vergonha de dizer: eu sou cristão, eu sou crente, eu creio em Jesus Cristo, meu Senhor, sou tomado e manifestado pelo Espírito Santo de Deus e defendo aquilo que acredito. Quando você confessa diante dos homens que Jesus é o Senhor da sua vida, Jesus vai dizer ao Pai: aquele meu filho que eu resgatei, que eu comprei, ele te ama, ele é teu. Amém, irmãos? Ele é teu. Confessa diante do Pai. Mas Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim, virar as costas para mim, esconder o rosto de mim, eu não vou chegar até Deus e falar: olha aquele lá. Não pode fazer isso. O que é esconder o rosto de Deus? É não cumprir a palavra, é ser pecador. Se envergonhar de Jesus Cristo é ter vergonha de falar: olha, Jesus te ama, para aquela pessoa que você conhece, para aquela pessoa que está diante de você e você sabe que ela necessita de um amparo, de um abraço. Semana passada nós falamos aqui de a coisa pior que existe quando uma pessoa é ignorada, desprezada. Mas eu não vou muito com aquela cara, com aquela pessoa. Gente, amados, essa pessoa está doente, ela precisa mais de você do que qualquer outra coisa. Aprendi ontem com o pastor Domingos, que é o lema da nossa igreja: uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. E ontem ele disse que nós devemos ter duas paixões na vida: Jesus e pessoas. Pense nisso, amados. Se nós somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas, nós temos que ter duas paixões: Jesus e pessoas. Então nós temos que olhar para as pessoas com amor, não importa que jeito que elas sejam. O pastor contou um testemunho lindo lá da igreja de Fortaleza, não, da igreja de Santarém. Um homem bêbado. Imagina um homem bêbado. Alguém aguenta bêbado? Fala a verdade. Ninguém aguenta uma pessoa bêbada, né? Pega josa, às vezes fica bravo, não quer saber de nada. O pastor Eibe pegava esse homem, punha no carro dele e levava para a igreja. Como ele estava fedendo muito, cachaça, ele ficava lá atrás. Um dia, esse homem deixou de beber, aceitou Jesus como Senhor da sua vida, e hoje é pastor, liderando. Por quê? O pastor Eibe pegou, cuidou dele, levou para a igreja. Eu vou dizer, amados, quantas pessoas nós desses 18 anos recuperamos aqui, pessoas quebradas, caídas, com drogas. Quem nos acompanha já nesses 18 anos, vê quantos testemunhos de pessoas que foram libertas pelo poder de Deus. Sabe por quê? Por causa do cuidado, por causa do amor. Amor pelas pessoas. Não podemos nos envergonhar de Jesus Cristo, porque Ele disse que Ele vai vir em glória. Ele vai vir em glória, em glória, em glória do seu Pai com os santos amigos. A bênção do testemunho. Mateus 10, 32, 33. Olha que Jesus diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que estás nos céus. Pensou? Coisa terrível se Jesus negar você lá? O Zé não.
Desculpe se eu falar algum nome aqui, de alguma pessoa que está aqui, então não vou falar nome de nenhum. O Zé Abedeu? Não. A Gerofélia também não. Negar. Meu Pai, misericórdia. Nós não podemos nem imaginar uma coisa dessa. Agora, quando Jesus disse, eu vou lá falar para Deus, para o Pai, sobre você. Eu vou dizer para Deus, o que você tem feito pelas vidas das pessoas. Eu vou dizer para o Pai que você ora muito, 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 pelas pessoas, pelas autoridades, pela sua família, por aquelas pessoas que você quer que seja salva, para estar no mesmo aprisco que Deus. Outro discípulo que estava lá, Natanael. Natanael, testemunho fiel de integridade, Natanael. Jesus, João 1,47, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Gente, já pensou, Jesus vê aquele homem, aquele discípulo escolhido e falou, olha, esse aqui é um israelita verdadeiro, nele não tem culpa alguma, uma pessoa íntegra, fiel, zelosa. Já pensou Jesus chegar diante de Deus e dizer, olha Maria, olha que pai, que pessoa íntegra, honesta, verdadeira. Já pensou Jesus olhar para você e dizer, meu filho, que bom, íntegro, fiel, verdadeiro, honesto. Amados, nós temos que buscar isso, chama-se santidade, estar diante de Deus, limpo e puro, para que Ele possa nos enxergar transparente, bem transparente. Santidade é enfeite da casa de Deus. Nós temos que procurar a santidade, porque é enfeite da casa de Deus. Não custa nada ser honesto. Não custa nada fugir das paixões do mundo. Não custa nada fugir dos padrões desse mundo que leva as pessoas para o inferno. Salmo 93:5 diz assim, muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Vamos falar de Tiago, mártir do cristianismo. Tiago, quando Atos 12:2 diz assim, por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, mártir. Por que ele morreu? Defendendo o quê? A fé. Morreu defendendo Jesus Cristo, aquilo que ele cria para poder defender aquilo que ele estava sabendo todo dia da sua vida. Foi discípulo. A perseguição naquela época era violenta, era a morte. Todos os discípulos morreram de forma trágica, todos eles, menos João. Mas todos foram. Pedro foi morto de ponta cabeça, crucificado de ponta cabeça. Quando ele ia ser crucificado, ele falou assim, ó, pera, um negocinho. Não, eu quero ser crucificado sim, vou morrer por Jesus, mas de ponta cabeça. Não sou digno de morrer do jeito que Jesus morreu. Vocês estão imaginando isso, gente? Imagine isso aí. Pedro, quem é Pedro mesmo? É o líder. Aquele que revolucionou, aquele que era o cara, o grande comandante, aquele que levantava, ele era o primeiro a falar, às vezes falava besteira. Mas até a besteira dele serve para nós, porque era para defender aquilo que ele estava acreditando, crendo. João, o profeta da revelação, escolhido por Deus, diz João, que é o discípulo que Jesus amava. Hebreus 4:12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra é viva, ela entra dentro de nós, e vai profundamente, separa. Amados, quando você absorve a palavra do Senhor,
quando você lê a Bíblia, medita nela, quando você participa e pede a orientação do Espírito Santo, Deus vai falando com você, vai te orientando, vai te protegendo, você vai ficar blindado com a ação de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Aí é aquilo que diz a palavra, o Salmo 34, 22, de que aqueles que nele se refugiam, não serão o quê? Condenados. Não receberá condenação. O que é condenação? Essas coisas que o diabo vem trazer para você, a doença, a miséria, a vontade de morrer, todas essas podridões que tem, é condenação. Mas tinha 2 discípulos anônimos. Quem são? Quem vai ganhar um doce e descobrir? Sabe quem são esses 2 discípulos anônimos? Você e eu. Quem assume essa palavra como discípulo? Você e eu. Nós estamos preenchendo o nosso lugar na igreja. Nós estamos no momento exato de purificação, buscando a santidade para estar diante de Jesus. Sabe por quê, amados? Será que nós somos como Pedro, líder? Tomamos a palavra e defendemos aquilo que acreditamos? Será que nós somos como Tomé, reconhecendo e crendo que Jesus realmente é o Senhor da nossa vida? Será que nós somos como Nataniel, íntegro? Será que somos como Tiago, disposto a sofrer por Jesus Cristo? Será que somos como João, buscando cada vez mais a santidade? O que acontece quando Jesus se manifesta em nós? João 21, 6, olha só. Depois que Jesus foi pescar, vamos pescar, todo mundo foi pescar. Ninguém viu Jesus. E ele lhes disse, lançai a rede. Jesus apareceu para eles. Jesus apareceu, porque estava amanhecendo, eles passaram a noite inteira, nada pegaram. Mas Jesus estava ali na praia. E João reconheceu, é Jesus que está ali. É Jesus. E Jesus disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram depois e já não se podiam tirar pela multidão dos peixes. Então o que aconteceu? O milagre acontece quando Deus está presente na nossa vida. A manifestação de Jesus é a presença de Jesus na nossa vida. Mas que isso aconteça, nós temos que ser líder. Nós temos que reconhecer Jesus como o Senhor da nossa vida. Nós temos que defender a nossa fé. Nós temos que se integrar a Ele. Nós temos que buscar ser íntegro de uma maneira especial. Nós podemos fazer isso, amados? Sim, lógico que podemos. Basta você abrir o teu coração e dizer, Senhor Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim, né? Falamos a semana passada. O que seria de mim sem Jesus? O que eu faria sem Jesus? Nada. Sem Jesus eu não faço nada. Amém, irmãos? Repitam comigo, sem Jesus eu não faço nada. Então vou fazer tudo agora porque eu tenho Jesus no meu coração. Vou ficar em pé, vamos orar. Glorificar esse nome do Senhor. Essa noite tão especial. Você já orou, já repreendemos o maligno, já destruímos as forças do mal. E agora nós vamos tomar posse das bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém, irmãos? Então feche seus olhos, coloque a mão no coração. E vamos pedir essa bênção especial para o nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai. Sabemos que somos imperfeitos, temos conhecimento disso. Mas, Pai, nós ouvimos a Tua palavra e falou forte ao nosso coração, Pai. Que nós devemos ser como Pedro, líder. Um líder fantástico, cheio do Espírito Santo. Tomando a palavra para defender aquilo que ele acreditava. Questionando porque queria aprender mais. Ajuda-nos a ser como Pedro, Senhor. Ajuda-nos a ser, Pai, como Natanael. Ajuda-nos a ser íntegro, com honestidade, fluindo na nossa vida. Ajuda-nos a ser também como Tomé, que no momento certo reconheceu e creu que o Senhor é o Senhor.
o nosso Deus. Ensina-nos, Senhor, a ser como João. Ensina-nos a ser como Tiago, que sofreu por uma causa. O Senhor disse que no mundo teremos aflições, e é verdade. Estamos passando por várias provações. Até passamos pelo vale da sombra da morte. Mas nós temos que ter a certeza, e temos, que o Senhor está conosco, Pai. Por isso nos ajuda a ser ousados, nos traz um espírito, uma unção de coragem, para poder vencer todos os obstáculos da vida. Nós queremos agradecer ao Senhor por essa grande oportunidade, de nos permitir estar aqui, Pai. E eu agora, Pai, como ministro do Evangelho, eu quero pedir uma bênção especial para cada vida que está aqui essa noite. Que o Senhor possa derramar as tuas bênçãos, porque o coração já está limpo e puro para te receber. Manifesta o teu amor em nós, Senhor. Nos ajuda, papai. Confesse a Deus, Pai Todo-Poderoso, que nós cremos no Senhor e te amamos, Senhor. Limpa-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, de qualquer coisa que possa estar ainda enraizado em nós. Ajuda-nos, Senhor, nesta semana, que possamos prosperar, ter alegria, paz, saúde e a vida eterna para as nossas vidas. Nós oramos porque cremos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Podeis assentar, amados, em nome de Jesus. Cadê o Enéas, que quer dar um testemunho do ID? Parceiro da Primeira Igreja Batista. Se você tem um testemunho para dar, vem aqui. Vamos glorificar o nome do Senhor. Vamos envergonhar o diabo. Boa noite a todos. Bem, como todos sabem, eu também sou aqui da igreja, sou diretor do ID, fundador, né? Eu quero falar da bênção de Deus que aconteceu dia 31 de janeiro. Eu tive que vir aqui, falei com o Tiago ontem, marcando para o Picarela, porque eu tenho que honrar a vida desse homem. Esse homem nos ajudou grandemente no dia 31 de janeiro. E foi uma missão de Deus, gente. Pode ter certeza. Foi Deus que tocou no coração dele para fazer o que ele fez. Tá? Porque antes do dia 31 de outubro, eu tive uma conversa com Deus à noite. E ele pediu para mim fazer uma campanha de 3 meses para a compra da sede do ID. E esse homem não sabia que eu tinha tido essa conversa com Deus, e ele deve estar sabendo agora também. E Deus me falou que era para fazer essa campanha, para fazer a sede do ID. E é difícil fazer uma campanha para levantar 400 mil reais. Comprar a área, 200 mil, e 200 mil para fazer a sede. Ele não sabia. Eu fui lá, por através de um amigo, no gabinete dele, e ele falou comigo, falou assim, eu tenho emendas parlamentar, eu posso ajudar com 150 mil. Tudo bem. O senhor pode me ajudar numa campanha, que nós vamos iniciar dia 31 de outubro? Eu falei assim, posso, vou fazer reportagem na Record. Beleza. Então, depois disso, foi uma luta a campanha, uma luta. E, na verdade, Deus deixou a gente trabalhar com todas as armas, conseguir parcerias, falar com muita gente. Mas, na verdade, na prática, não foi boa a campanha. Não foi boa. Faltou realmente mais tempo, humanamente falando, não foi boa, mas tinha um propósito, porque Deus falou que ia levantar esses 400 mil reais. No meu coração era 400 mil reais. O terreno custava 200. Mas Deus está falando, 400 mil reais. Mas já é difícil levantar 200, como mais 400. Como eu vou fazer isso, Senhor? E no dia 31 de janeiro, nesse banco, o Picarelli falou para mim e para o meu irmão ali, olha, eu vou dar 300. Estou vendo tudo isso aí, eu vou dar 300 para essa obra, porque é uma obra de Deus. Eu vou dar para 300. Eu lembro como se fosse hoje, ele falou assim, por causa daquelas crianças. Aí, na hora que ele subiu, ele teve outra surpresa. Ele falou assim, Deus falou que era 400. E no início dessa minha fala, eu falei que era quanto? 400. E ele ali falou no palco, 400 mil reais que eu vou dar. E para um deputado dar 50% do seu orçamento, é muita coisa, é muito difícil. Eu honro a Deus por essa vida, porque Deus honrou com ele, né? Ele foi o instrumento para essa missão. E nós vamos, assim, comprar a sede. Amanhã nós estamos passando a escritura. Estamos aí, até junho, nós estamos iniciando a construção.
você vai lá iniciar, dar a primeira pasada na obra, né? Nós vamos começar a construção para atender aquela demanda de mais de 500 crianças que estão aguardando novas atividades. Então, a obra está ficando bonita, a planta está ficando bonita. Deus usou grandemente o Picarelli, também usou grandemente lá na Petrobras, liberação de mais recursos. Então, assim, Deus tocou até lá no Rio de Janeiro, em Brasília, para presidente da República, da presidente da Petrobras, e tudo foi conforme Deus queria. Nosso esforço dos 3 meses não foi bom, mas Deus falou, era eu que tenho que levantar, eu que vou tocar gentes. Então, pastor, a sua família, Magali, tá? Eu agradeço sempre a eles, oro sempre por eles, por esse ministério, e Deus precisa de homens lá assim, né? Salve de pau para Jesus. Glória a Deus. Ó, quero avisar que o dinheiro não é meu não, viu? Não foi do meu bolso. O dinheiro é do governo, é emenda parlamentar. Eu tenho direito a destinar 800 mil reais para quem eu quiser, desde que esteja de acordo com a legislação, a documentação, tudo. Então, realmente, quando eu vi aquele trabalho de 500 crianças precisando de uma sede, e é do Instituto de Desenvolvimento Evangélico, que faz parceria com a Primeira Igreja, eu falei, não, eu vou dar 400 mil reais, que eu senti no coração aqui, orando, buscando a Deus. Falei, 400, acabou, e está já consolidado, e os outros 400 nós estamos dando em ambulância para várias cidades que não têm ambulância. Os outros 400, com 4 parcelas de 100, eu destinei para cidades do interior que não têm ambulância UTI. Então, eu acho que eu fiz a minha parte, Deus tem me concedido isso aí. Amém, irmãos? Vamos ficar. Paz do Senhor, igreja. Eu vim testemunhar aqui 3 milagres hoje, né? O primeiro já me acompanha há 5 anos, né? Eu, desde os 12 anos de idade, fui dependente químico, né? E assim, já estava tudo perdido quando Deus tocou e disse que me queria, né? Ia me salvar. E esse é um milagre que eu venho testemunhar, né? Que há 5 anos, com 24 anos eu parei de usar e agora tenho 29 anos, né? Fazer 30 agora, 5 anos que esse milagre acontece. O segundo é essa mulher que Deus colocou na minha vida e essa criança maravilhosa, né? E o terceiro milagre é que eu vim tentando, várias vezes tentava e não dava certo e era negado. E nesses 5 anos eu venho pagando aluguel, venho lutando, trabalhando. E eu falava assim, via as pessoas testemunhar aqui na frente, falava, um dia eu vou lá na frente, um dia vai chegar a minha hora, né? E chegou essa hora, né? Deus liberou a minha casa. Oh, glória a Deus! Vamos ungir essa chave. Derrama o óleo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que seja para prosperidade e vida feliz na tua família, com a tua esposa e teu filho. Em nome de Jesus, toma posse da bênção, meu filho. Pode tomar posse da esposa aí. Coloca a mão aí, esposa. Isso, coloca a mão aí, guri. Isso, glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe vocês. Amém? Glória a Deus. Felicidades. Amém, irmãos? Amém. Então vamos agradecer a Deus. Vamos orar. Que nós te adoramos, Pai. Leva-nos em segurança para os nossos lares. E que nós possamos cada vez mais viver na tua dependência. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Dê um abraço no seu irmão. Hoje foi meu dia de vitória. Deus te abençoe. Terça-feira que vem, traga um visitante. Vai ser o culto do amigo. Traga o seu amigo.